já falei para vocês, o problema não é o ego. Porque se você tirar o ego, você deixa de ser pessoa. Você é qualquer coisa dentro de uma pessoa. O problema é o ismo. Muito bem, então, o Rildo, depois que ele chegou naquela igreja batista ali do aeroporto, Glória. até meio pentecostal a igreja está se tornando. Rodopito. Mas ele conserva a humildade, ele sabe que é Deus que está abençoando a vida dele. Eu converso muito com ele. Ele fala, é Deus que está comigo. Isso aí é o quê? Eu posso, porque Deus está comigo. É o quê? Muito bem. João Batista não ouve isso. Outra coisa, a resposta que João dá é uma resposta fantástica. Versículo 16. Quem lê para nós o versículo 16? João, Pode ler. João respondeu dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ô glória! Veja bem, exatamente. Veja bem. A reação de João Batista, é de colocar ele no lugar dele e o Cristo no seu devido lugar. Porque, gente, o povo sabe tirar Cristo do lugar dele e colocar a gente. Eles sabem. E como todos estavam falando que ele era o Cristo, ele disse para todos que o Cristo é o Cristo e ele é apenas o céu. E a reação dele deve ser a mesma reação nossa quando nós estamos em nossos ministérios. É como se fosse assim, ó, eu só consigo pregar essa mensagem porque Deus está comigo. Eu só consigo pregar essa mensagem porque a unção é dele, eu não sou ungido. Ele é ungido e ele que me dá a oportunidade de fazer o que eu estou fazendo. O ministério está crescendo, o ministério está se solidificando porque Deus é quem sustenta essa obra. Agora, o exemplo que João Batista dá para nós é um exemplo maravilhoso, porque na mesma hora ele sai do pedestal que colocaram ele e ele diz, não, meu lugar não é o pedestal, o meu lugar é abaixo do pedestal e Cristo tem que estar lá. E aí tem uma outra frase de João Batista que é fantástica, que ele diz, convém que ele Cresça. e eu Diminua. ou seja, a suficiência é do Cristo. O apóstolo Paulo também disse isso. Ele planta, Apolo rega, mas o crescimento Quem dá é o Senhor. Ou seja, todo resultado que a gente conseguir, meus irmãos, nos nossos ministérios, todo resultado é para Deus. João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua, e eu sou apenas um servo, um precursor. Eu não sou o Cristo. E João tinha plena consciência disso. Então veja, todos nós pastores, aqui tem pastora, tem outras pastoras por aí, nós não somos suficientes. O suficiente é Cristo que nos basta. E o nosso ministério, ele só pode crescer à sombra da cruz. Nunca eu ser a sombra. Nunca o ministério crescer à minha sombra, mas sempre crescer à sombra da cruz. Porque esse é o nosso caminho. E essa é a nossa trajetória. Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar esse texto que falou bem no meu coração ontem, quando eu lia, procurando assim uma palavra para trazer para a nossa SESI nesta manhã, nossa devocional, nossa espiritualidade, de que eu sei que todos vocês aqui são gente de Deus. E sei que todos vocês aqui passam por tentações dentro do ministério, nessa perspectiva do povo colocar a gente no lugar que a gente não merece. E não constranja não, Nilton. Eu sei que você lá na oitava, você, o Luiz, tem feito um trabalho muito bom. Não somente a gente vê resultados visíveis, mas a gente vê resultados na própria vida do povo. A gente vê como aquele povo é morto.
gente só cresce quando cai para baixo, no sentido de humilhação. Isso é o sentido de adorar. Proskunel, o grego proskunel. Né? Proskunel. Proskunel, que é traduzido como adorar, que é a mesma palavra que Satanás usou para Jesus. Tudo isso te darei se proskunel a mim. Proskunel é o que é traduzido por adoração, significa eu vou me dobrar tão diante de alguém que é maior do que eu, a ponto de beijar os seus pés. Isso é proskunel. Então, quanto mais a gente proskunel diante de Deus, mais o nosso ministério cresce. Fala, Giovanni. Esses dias eu ministrei sobre a ressurreição, né? Daí peguei um trecho lá de 1 Coríntios 15 e está dentro disso aí que você falou. Paulo diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quer dizer, ele se joga lá para baixo. Aí depois ele assume a sua identidade em Cristo, né? No versículo 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Tem tudo a ver com isso que você está falando. E falando de Paulo, João Batista nem teve tempo disso. Quer dizer, não fui eu, foi a graça, Foi a graça de de Deus. João Batista nem teve tempo disso, mas uma coisa muito boa na vida do apóstolo Paulo foi o espinho na carne. Aliás, é bom a gente que é pastor ter espinho na carne, porque vai manter a gente ancorado. Não é? Quando ele começa a querer se orgulhar por tudo que ele está fazendo, aí vem o mensageiro de Satanás, né? Ele que está dizendo isso, não sou eu. Fala assim: abaixa a bola porque você é um assassino. Tem um assassino dentro de você. Ele só não aparece porque você não deixa. Mas se você deixar, esse assassino volta. Você matou criança inocente, você matou mulheres inocentes, você matou chefe de família, você fez muitos órfãos, fez muitas viúvas, fez muitos viúvos. Baixa a bola. Aí ele luta com isso e fala em Filipenses 3,14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele precisava mesmo. Porque como é que você vai entregar o evangelho com um monte de sangue na tua mão? Pastor, seria, eu acho que um dos motivos também dele ter colocado em algumas cartas não apóstolo, mas servo. Demais. Então começa com o servo, o outro com o apóstolo, para mostrar esse peso do ministério que ele tinha. Foi Paulo que inaugurou a autoestima, né? Diferente de Pedro, né? Pedro era macho. Paulo que inaugurou essa palavra, quando ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso mesmo. Tudo eu posso. Inclusive o contexto é de extrema dificuldade, porque Deus me dá força. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe no nosso ministério. A gente podia aqui ficar bastante tempo falando sobre isso, mas não é minha proposta. Eu não quis ser tão provocativo. É só para a gente pensar sobre essa questão de como a gente administra a bênção que Deus nos dá. Só ter cuidado das bênçãos não serem um tropeço para nós. Agora é uma linha, né? Muito fino. Você vai na autoestima, sem tomar cuidado, afirmação. Pode ser autoafirmação, ou, de falar aqui num termo mais talvez popular, autoconfiança. Vamos lá? E vamos começar com a nossa matéria, que hoje eu vou aplicar uma Ivomec, principalmente do Rildo, Eita! né, que está com heresias. Vamos orar a Deus? Zé Carlos, por gentileza, olha, pede a bênção sobre a nossa aula. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos estar aqui. Amém. Nessa sala de aula, aprendendo, Pai, a Tua palavra, através do Teu Filho, que está orando. O Senhor usa, Deus, e que o Senhor seja conosco, que nós possamos ter o nosso entendimento aberto, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento
bem, meus queridos? Deus, você está vendo bem aí? Então, Roselei, está vendo bem aí? O Giovanni, está vendo bem aí? Ok? Muito bem. No nosso primeiro slide que a gente vai tratar hoje, eu não sei se a gente vai terminar de ver todos os 33 slides. Na verdade, são 115 slides. Nossa. Olha o trabalho que vocês estão me dando. E depois tem gente desesperada no meu privado. Manda os slides para mim, pelo amor de Deus. Né, Roselei? E o pior é que eu esqueci. Não precisa pregar domingo. É verdade. Muito bem, mas vamos lá, vamos trabalhar. Em sua reverência pelo Cristo divino, Deixa meu povinho. exatamente. Isso que eu falei, sapo. Pelo menos não é o gemidão, né? O cara se apaixonado por sapo. Se fosse 10 para meio-dia. Não, até vai, mas nem começou, o cara quer acabar com a aula. Muito bem. É pra acordar isso aí. É para acordar. Hoje ele muda o copo. É para acordar. Quando eu fiz a minha convalidação no Cesumar em 2006, tinha um pastor de Camorão que foi com a gente, e na época ele tinha um celular que o chamado era um boi mugindo. Nossa. E tinha um professor muito chato, excelente professor, mas bem chatinho, que é o cara que escreveu a enciclopédia sobre a espiritualidade cristã, me fugiu o nome dele agora. Ronaldo Cavalcante. Muito chato, muito inteligente, muito chato. E tinha um outro colega meu, que eu não sei o que ele fazia quando ele tinha 15 anos de idade, mas ele pegou o celular dele e começou a ligar para esse pastor. Nossa. E começou o boi mugir na sala de aula. E ele era meio sonso, nem me insultava, ele ficava, né? Mas o sapo pode. Nem sabia que era dele. Em sua reverência pelo Cristo divino, agora isso aqui é importante, gente. Em sua reverência pelo Cristo divino, às vezes os homens se esquecem do Cristo humano. Nós não podemos olhar ao Cristo apenas como um ser divino. É necessário também entendê-lo como um ser humano. Aliás, até eu acho que essa questão essa reverência pelo Cristo divino até às vezes ultrapassa, porque às vezes parece que a gente está cantando por um super-herói. Ainda mais com essa época de Marvel e tudo. Parece que o Cristo quase que é um super-herói, que a gente não fala nada da humanidade dele. A gente gosta de ação. Né? Aquele negócio do Cristo conversando com as criancinhas não é legal, mas o Cristo expulsando demônio aqui é bom. O Cristo ensinando alguma coisinha ali e tal. Olha as árvores, olha aqui. Mas o Cristo lá, multiplicando pães, as tempestades se acalmando. Esse Cristo que é bom. A gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que o pessoal tem mais dificuldade com o Cristo que manda andar segundo a vida. Exatamente. Não, esse Cristo não é muito bom, não. Eu gosto daquele outro. Que chega e faz uma bagunça lá no templo e tal. Esse Cristo é bom. O Cristo é herói. Esse é o problema. Às vezes a gente separa o Cristo plenamente humano, plenamente divino, que ensina o mestre do Cristo que faz como Hércules, né? Ele, como mestre, É tudo para nós. Mas a gente, o que a gente faz? É aquela história. Cantar aquela canção que está apagada dos nossos inários,
É muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano. Deus não faz trapaça. Jesus não apareceu com 30 anos. A gente viu isso na aula anterior. Admitindo o seu desenvolvimento humano e suas limitações humanas. Jesus era humanamente limitado. Como, Zé Carlos? Ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele tinha sede. Na teologia luterana, a gente fala que ele teve enfermidades regulares. E se fala que é uma enfermidade. Não é uma enfermidade grave, mas é uma enfermidade. Agora preste atenção, não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. Então a gente tem que tratar o Cristo como um ser integral. Ok? É difícil, eu vejo dificuldade nisso. Uma das poucas músicas que tratam Jesus humano é aquela da Vida Abundante, né? Braços musculosos, tentando trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. A gente quase nunca ouve falar de Jesus, o carpinteiro. A gente fala de Jesus. A gente não pode esquecer que ele era carpinteiro. Jesus chamou-se homem a si próprio e assim foi chamado por outros. Alguém pode ler João 8,40, por gentileza? João 8,40, Atos 2,22, por favor. Não é muito vaga não. Depois a gente vai ler, daqui a pouco eu vou falar mais dele. João 8,40, o que nos informa? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, e de Deus tem ouvido. O que ele se chamou ali? Homem. Aliás, Deus, a gente às vezes tropeça em tantos versículos da Bíblia que quando a gente para estudar, você fala assim, poxa vida, eu não tinha visto isso aqui. Não é? E aí o que ele diz aí, João? Este homem. Continuando agora. Já leu, João? Já. Atos 2,22. Preste atenção nesse de Atos 2,22. Quem vai ler? Quem achou aí vai ler. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Exatamente. Ele andou com vocês. Continuando. Erros cristológicos. Primeiro, os docetas. Lembra que nós falamos? Quem lembra do docetismo? Não é doce de comer, viu, Roseleia? É outra questão. Os docetas. Quem eram os docetas? Eram aquela turma gnóstica, do grego dokeia, que significa parecer. Sem querer, gente, e olha, Márcio, isso é importante falar. Sem querer, muitas vezes nós tratamos Cristo como um docetismo. Porque os docetas, do grego dokeia, parecer, diziam que Jesus não era um homem, ele parecia um homem. Aí temos os arianos, o Logos tomou o lugar da sua alma, né? Eu sei que você já sabe de cor e salteado, tenho certeza. E o Apolinário, o Logos que tomou o lugar do nous ou da mente. Agora, essa sentença aqui é importante. Alguém pode ler para nós essa sentença aqui? Zé, lê para nós, por favor, aqui. Cristo, sem natureza humana, não podia ser o salvador do homem. 1 João 1,7, o que diz? 1 João 1,7, o que diz? Vamos lá. Mas se andássemos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus servimos por tudo. E o sangue, quem tem sangue? Seres humanos. Ser humano. Então, Cristo sem a natureza humana não podia ser salvador do homem. Então, vamos falar mais um pouquinho agora. Agora sim. Agora é que fica interessante. Romanos 5, 17 a 19.
Vou pedir para alguém ler. Ô Rildo, por favor, lê para nós. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornaram justos. Olha que coisa interessante. É outro versículo que a gente tem que tratar com profundidade. Então veja, aqui existem dois tipos de humanidade. A palavra antropos no grego significa, é traduzido como homem, mas ele no seu sentido original é humanidade. Aliás, do grego antigo, sabe o que significa antropos? Aquele que olha para cima. Agora eu pergunto, quem é que fica olhando para cima? Que tipo de pessoa fica olhando para cima? Procurando respostas. Então, no grego antigo, antropos significa aquele que olha para cima, que foi uma palavra cunhada pelos antigos filósofos gregos século 6 a.C., agora ele é tratado como humanidade. Aí, Paulo está dizendo que existem dois tipos de humanidade. E isso é importante a gente tratar. A primeira é a humanidade 1, eu vou chamar Adão 1, que é marcado pela desobediência. E ali, de acordo com o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, você sabe que uma bióloga, uma doutora em biologia da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, a doutora Rebecca Brown. Não. Tô zoando. Esqueci o sobrenome dela. A doutora Rebecca, ela fez, viu, Kelly? A doutora Rebecca, ela fez uma pesquisa, ela mapeou o código genético da humanidade. Ela foi em todos os continentes, em todas as culturas, e ela coletou 149 códigos de DNA. Ela foi nos pigmeus da África, foi nos aborígenes da Austrália, nos índios americanos, no mundo inteiro. Ela coletou 149. Depois de muita pesquisa, ela chegou a uma conclusão: todos os seres humanos descendem de um DNA feminino. Qual nacionalidade? A doutora Rebecca, ela é norte-americana. Dentro daquele projeto Genoma, né? O projeto Genoma veio no final da década de 90. Sabe que ano que ela fez essa pesquisa? Pasme, 1980. A comunidade científica não divulgou isso. Ela batizou o DNA feminino como Eva mitocondrial. Não, o homem não é descendente do sapo. Luiz, passa pra ele o outro toque seu lá. Então veja. Então quer dizer que biologicamente, todos nós descendemos de nossos pais, Adão e Eva. Por isso que Adão, a palavra Adão, do hebraico Adam, significa humanidade. Só se tornou nome próprio depois da queda. Mas antes ele não era. Vamos ler, eu gosto de ler Gênesis 5:2. Alguém lê para nós, por favor? Gênesis 5:2. E aí, ciclista. Homem e mulher os criou, Deus abençoou e chamou seu nome Adão, no dia que foram criados. Ou seja, homem e mulher, os dois se chamavam Adão. Dando a entender que Adão, Ha'adam, não é nome próprio. Ha'adam é
de raça. Ou seja, Adão significa humanidade. Nossos pais eram Adão. Então eles eram o protótipo. Eles eram a forma. Quando todos os seres humanos descenderam dele, todos os seres humanos tiveram o mesmo problema, que Agostinho de Hipona no século IV vai dizer que herdamos dele o quê? Pecado original. Por isso que se fala certo que todos nós pecamos em Adão. O Rildo pecou em Adão. Ah, mas o Rildo não nasceu agora. Ele é velho, mas não é tanto. Mas é essa linha espiritual. Então, todos nós fazemos parte dessa primeira humanidade, que é a humanidade de Adão, uma humanidade caída. Inclusive, hoje, eu vou estar dando uma palestra numa igreja aqui, ligada no céu, vou falar sobre escatologia, e exatamente eu vou falar sobre isso. Na verdade, não é que vai haver o fim do mundo, vai haver o fim dessa humanidade caída. Como é que é o nome da igreja? Ligado no céu. Nós estamos desligados então. Então, esse primeiro Adão que Paulo está fazendo referência, é essa humanidade caída, marcada pela desobediência, pela morte, pela dor, pela tragédia, pela desesperança. Ok? Voltando naquele DNA feminino, O que tem? por que não é masculino? Porque em 1980 só era possível fazer com DNA feminino. Em 1997, refizeram o mesmo exame, um casal de doutores ingleses, pegaram a mesma métrica da doutora Rebeca, fizeram agora com o DNA masculino e chegaram à mesma conclusão. Todos os seres humanos descendem de um DNA masculino. E eles chamaram de quê? Adão. Os cientistas. Então, o DNA feminino não é. Hã? Então, o DNA, o que ela chegou no total da pesquisa dela, que era o DNA feminino, é errado. Não é errado. Era o primeiro teste. Tá. Ela chega na Mas o conclusão. segundo não anulou o primeiro? É isso? Não anulou. Pelo contrário, não somente solidificou, Somou, né? como tiveram que fazer, sabe o que, Neuza? Fizeram e isso em 1980 não era possível, mas em 96, 97 fizeram. Eles traçaram uma linha histórica de quantos anos separava a pesquisa feita no final da década de 90 com esse DNA, pasmem, 8 mil anos. Então, por isso que Jesus não precisou de um pai terreno, só da mãe terrena. Só. A gente vai chegar nisso lá. A gente vai chegar lá. Porque o judeu, se eu nascer de um pai judeu e não de uma mãe judia, eu não sou considerada judeu. Não, pelo contrário. A mãe é que define Mas se é isso eu judeu ou estou não. dizendo. É isso mesmo. Tá bom. Então veja, foi bom você falar, eu nem ia mencionar isso, me fugiu da mente, mas foi feita a mesma pesquisa com o DNA masculino agora, que agora é possível, e chegaram a essa mesma conclusão, e eles até melhoraram, porque eles rastrearam a linha histórica do DNA e chegou em 8 mil anos, que é mais ou menos a história da civilização humana como conhecemos, ou seja, quando os nossos pais saíram do Japão. Vai chegar de bilhões de anos aí. Não, na verdade, Márcio, o que acontece? A Terra pode ter até bilhão de anos, mas a história da civilização, como conhecemos, tem 8 mil anos. Porque a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva levaram para pecar. A gente não sabe quanto tempo passou de Gênesis 1 e Gênesis 2, que daí se chama o grande hiato, ou em inglês, o gap. Gap, né? Em inglês. Certo, pastor João? Certo. Não é a marca de roupa, tá? Desculpa, Então, tá, irmã? Me perdoa ali, tá? Ó, quando tu falou, eu processei errado aqui, me perdoa. Ok? Certo? Então, pode ser que tenha. Agora, porque a evolução diz que o universo tem 3,4 bilhões. Talvez isso é muito. Mas eu não posso. Eu acho que é demais também. Mas a história da civilização humana, a gente só pode contar aqui. Agora, quanto tempo que Adão levou? Porque o Cronos existia
lado de vocês, ou até mesmo no grupo da cristologia, essa pesquisa da doutora Rebeca. Rebeca Elkham. Rebeca Elkham. A deficiência, 4 livros italiano, seria a palavra rochosa, superfície terrestre. E aí entra aqui o versículo 1 de Gênesis, a terra se forma vazia. Ali é uma vírgula, né? Quanto tempo depois que a terra vai se habitar? E dentro da geografia, o homem viveu aproximadamente 12 mil anos. Isso lógico, o homem sabe, né? Agora que eles vai perdido tudo, mas eles teriam aproximadamente 12 mil anos. Isso por aí. Que 12 mil anos para cá se encerra o período do Pleistoceno. O homem acaba. Só um parênteses. Preste atenção, meus irmãos. A família veio antes do Estado. Porque se no período do Pleistoceno já é comprovado que existiam famílias, e o Pleistoceno durou mais ou menos 1 milhão de anos e terminou nos últimos 10 mil anos. Se o Pleistoceno de fato existiu, então famílias existiram antes do Estado. Por isso que o Estado não pode dominar a família. Rousseau já falava isso, né? Vamos adiante, isso aí é outra história. Muito bem. Ok, essa questão da humanidade aí está bem feita aí para vocês? E por causa de Adão, essa humanidade que apareceu agora é a humanidade caída. Porém, o que acontece aqui? O que Paulo diz? Alguém lê essa parte aqui do versículo? Porque Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Vai até aí, tá bom? não, pode ler até o final. Assim também da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Veja bem. Ora, vamos agora na lógica. Não tem nada de teologia e não tem nada de fé. Agora vamos na lógica. Ora, se o primeiro Adão, que era homem, que era a humanidade, por causa da desobediência dele, surgiu uma humanidade caída, é necessário resgatar essa humanidade. Agora, essa humanidade que tem que ser resgatada, tem que ser resgatada pelo mesmo processo que a fez cair. É lógico. É exatamente, é lógico, não pode ser por outra forma que não seja por humanidade. Quem é que precisou ser um Adão? Cristo. Por isso que é importantíssimo a gente tratá-lo como homem, porque se ele só era Deus, então nós não somos salvos. Porque se Deus por si mesmo salvássemos, não precisava de ter Cristo ter vindo, ele nos salvava de outra Nem maneira. do sacrifício. Nem nada disso. Então veja, em Cristo surge uma humanidade restaurada, marcada pela obediência do Cristo, vida, amor, paz, etc. Ou seja, nós temos a conversão a Cristo, por causa do sacrifício dele, me proporciona sair daqui e vir para cá. Essa é a diferença que tem entre eu e a prostituta. Qual a diferença que tem entre eu e a prostituta? Eu faço parte da humanidade. Só a graça. Exatamente. Eu faço parte da humanidade restaurada e ela ainda não. Mas eu sou homem como ela. E a gente entende bem essa questão do Cristo homem quando a gente lê Efésios capítulo 4. Lê lá, Márcio, então. Já que você está. Vamos lá, Efésios 4, eu acho que é 24 a 26. Por favor. Fica essa Efésios, né? Olha. Ok? Efésios 4, 24 a 26, eu acho que é esse. Vai lá. Acho que é 2. Não, é 4 mesmo, mas eu vou te dizer aqui, peraí. E vos revistais. Isso, esse aí. E vos revistais do novo homem, e segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Peraí um pouquinho, eu quero que você comece a ler, por gentileza, Efésios 4. Deixa eu ver aqui, eu só quero confirmar que eu fiz uma confusão. Não. Efésios 4, 22
22, 23 e 24. Efésios 4, 22, 23 e 24. Posso ler? Pode, querido. E concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Veja, no grego, Paulo não está falando, quando ele diz despojais do velho homem, ele não está falando do ser individual. Ele fala no grego, antropos. Kainos, antropos. Porque se é homem, ele chamaria andros. Andros, no grego, é homem, macho. O feminino, no grego, é guiné, mulher. Ele não fala novo andros. E nem fala kainos guiné. Ele fala kainos antropos. O que Paulo está dizendo? Exatamente isso. Ele está falando que em Cristo é possível a gente sair da velha humanidade e participar da nova humanidade. Ou seja, eu saio do estado de morte, porque Adão me matou, e eu vou para o estado de vida, porque Cristo é a vida. Para isso acontecer, Neuza, era necessário Cristo ter sido man, homem. Sem isso, sem a humanidade de Cristo, isso tudo é balela. É só teoria e conceito. Então, Kelly, nós estamos falando de duas humanidades. Uma velha e uma nova. Para mim poder estar, quando o Senhor voltar e restaurar todas as coisas, eu já preciso fazer parte da humanidade restaurada. A humanidade de Cristo, ela glorifica o próprio. Claro. Muito mais. E é um dos significados do nome, né? Filho de Deus. Filho de Deus. Tem a ver com essa identificação do próprio Cristo com os seres humanos, né? Filho de Deus não, desculpa. Filho do homem. Filho do homem. Sempre que a Bíblia menciona filho do homem, principalmente em Lucas a gente vê isso, né? Que exalta o Cristo humano, o homem perfeito, né? Escrito aos gregos. Exato. Justamente a gente vê muito esse título. Jesus, o filho do homem. Justamente por essa identificação do Cristo como humanidade. Veja, e quando a gente vai ensinar os novos crentes nas nossas comunidades, nós precisamos enfatizar muito bem essa questão do Cristo homem. Vocês ensinam isso na catequese de vocês, ensinam? Vocês não fazem catequese? Está amarrado. Só o luterano faz catequese? Vocês fazem catequese, vocês só mudam o nome. Eles ensinam o Cristo voar. Misericórdia. O que ele falou? O que ele falou lá? Misericórdia. Ok, quando a gente vai, aí a gente chama catequese, catecúmenos, vocês vão falar classe de novos membros, etc. Mesma coisa. A gente não ensina o didaquê, a gente não ensina a pessoa do Cristo. Então, vamos enfatizar a humanidade. Continuando, gente. Por favor. Cine, você não veio hoje, você homenageou. O Sidney Farago. Igualzinho. A cara do Cid. Milton, lê para nós esse versículo. Nilton. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Diferente. O Adão foi feito. O segundo Adão é. Lembra que eu falei para vocês na aula de espiritualidade a diferença entre Cristo e Moisés? A diferença de poder entre Cristo e Moisés, lembra que eu falei? Que o autor de Hebreus, que de acordo com Lutero foi Apolo que escreveu, então foi mesmo. Então ele vai dizer assim. Ele vai dizer, ele quer dizer que todos os
sofreu uma influência exterior e passou a ser alguma coisa. O último Adão ou seja, o último Adão tem vida em si mesmo. O primeiro Adão foi dado a ele o direito de viver. E o último Adão tem vida em si mesmo. Deixa eu entender seu raciocínio. Esse é espírito. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Você está trazendo mais para o Cristo homem ou para o Cristo divino? Para o Cristo homem. Por quê? Mas quando a Bíblia diz que Deus é espírito? Agora, Deus em essência é espírito. Mas a partir do momento que um dos membros da Trindade se encarnou como homem, então agora ele passa a ser um Adão. Viu? Ah, você está me dando um nó aqui. Deus é espírito, está falando da essência. Deus é espírito, Deus. Deus é essência, mas não está falando do Ó, Jesus fala que Deus é espírito. Está falando da Trindade. Ele está falando da Trindade. Sim. Só que a Trindade sofreu uma mudança. Uma mudança tão grande que o segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, nunca mais vai ter a forma que ele tinha. Ele vai ser homem para sempre. E é interessante, não foi criado, foi Não, gerado ele foi como gerado. homem. Ele foi gerado. Então, Deus é espírito. Fato. E a Trindade de Deus sofreu essa mudança. E talvez hoje eu vou falar da pericorese. Eu acho que eu tenho uma coisa sobre Mas o pericorese. nosso espírito não é algo que vem de Deus, criatura. Veja, Os demais o seres nosso humanos. espírito é algo que vem de Deus. Você disse bem. Só que esse último Adão é o próprio. Sim. Exato. Então, Ai, meu pai. Mas ele é tocado. só que o Cristo, o Filho de Deus que se chamou Cristo, nesse mundo, se chamou Jesus, Então o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito que está em nós. é o mesmo. Por quê? Porque não esqueça, nunca vamos esquecer, que uma das características é onipresença. Eu vou falar mais tarde, talvez, exatamente sobre essa questão que você levanta, que é sobre a questão da humanidade e a divindade de Cristo tão fundidas que ele, ao mesmo tempo que andou entre nós, ele não foi começado uma pessoa, ele já era uma pessoa. Sim. Vou falar. Isso é importante, né, professor? É Frisar que a nossa existência provém de Deus. Sim. Nós não temos existência em nós mesmos. Autoexistência. Autoexistente. Não. Mas Cristo era autoexistente, Ele era autoexistente. não criado, gerado no ventre de Maria. Eu acho que É nesse autoexistente que ele está falando que eu estou me baseando. Está entendendo? Eu não estou conseguindo chegar onde você onde eu estou querendo falar. me mudar aqui. Então, não é mudar. É fazer você pensar, talvez. Então, o que aqui desse texto vou pensar agora. Todo mundo pode pensar, mas necessariamente não precisa mudar, mas pelo menos tem que pensar. Tá. O que nesse texto aqui, ó? Vou aproveitar da tua Eu? Muito bem. O que você aqui, nesse texto aqui, que você questiona? Exatamente isso. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Sim. Então, quer dizer que é um espírito que traz vida para nós. Sim. E o nosso espírito não leva vida para ninguém. Não. Por que o espírito de Cristo é igual ao teu? Quem disse? Você? Não falei isso. Não, Eu não. falei que ele dá vida para nós. É diferente de a gente ter a vida em si mesmo. Uma coisa importante, professor, talvez aqui a confusão que ela está tendo ali, no sentido de que é importante a gente compreender que o Espírito de Cristo em nós é o quê? É o Espírito Santo comunicando a vida de Cristo ao nosso espírito humano. Por isso que você falou. Do espírito humano, não estou Isso. falando do Espírito Santo. Então, exatamente. Sim. Mas nós, seres humanos, né, diferentemente de Cristo, né, temos o nosso espírito humano iluminado, capacitado, conectado ao Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. É isso que ele está tentando falar. Fala, João. A diferença seria que, no caso de Jesus Cristo, é o Espírito que se fez carne. E nós somos a carne que o Espírito Recebeu o Santo- Espírito. Essa é a diferença. Jesus é o
fez carne. É. Nós somos carne. Se encarnou, se materializou. É o caminho contrário. É. Ele fez o caminho contrário. Sim, não, esse caminho eu entendo. Claro. Agora, eu não entendo que o Espírito de Cristo é o mesmo que o nosso. Porque ele já era Espírito, não pode haver uma modificação. Vamos adiante? Não. A gente para. Os próprios conceitos vão desbastando algumas coisas. Tá. Além disso, a Bíblia diz, que o Senhor veio ou foi manifestado na carne. Ou seja, teve uma concepção humana. Aí o que você falou. E o verbo se fez carne, e não a carne que ficou cheia do verbo. Já era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo, e a gente entende que Cristo é o verbo de Deus, é a voz de Deus que se encarnou. Então, o próprio Deus se encarna, a segunda pessoa da Trindade se encarna e habita entre nós. Então, nós não podemos esquecer que o verbo se fez carne. E esse é um dos perigos que a gente pode passar de esquecer isso. A gente tem que entender que o Cristo foi encarnado. E não somente uma coisa é recitar, mas de fato ensinar, crer e viver isso. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. O apóstolo Paulo, ele resenha a vida em Cristo nessas frases. A sua encarnação, concepção, nascimento, obra, a conclusão, a adoração e o fim, ascensão. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, essa é a pedra de toque da gente, de que Cristo foi homem, que ele foi humano, que foi Deus que encarnou. Um endemoniado não consegue falar isso. Não. É o test drive da libertação. Inclusive... Não é só endemoniado. Não é. Aquele cara lá de cima, não fala. Não é só endemoniado. Qualquer pessoa que não confessa, pode ser um ateu, pode ser um religioso, pode ser qualquer um, qualquer ser, Ignorante. qualquer ser que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito, ou essa pessoa, ou esse espírito, que na verdade a gente fala, muita tradução traz espírito como um espírito de demônio, mas na verdade quando a gente observa o contexto de 1 João, ele está falando do anticristo, de um anticristo qualquer anticristo. E usa a linguagem também do falso profeta. Exatamente. Então qualquer pessoa que, quando fala espírito, nesse sentido, ele não está falando de ser, mas está falando de um estado de personalidade. Por exemplo, como a gente fala, fulano está com o espírito de porco, não é? Ou fulano está com o espírito deprimido, ou fulano está com o espírito de alegria. Não é o espírito ser, mas é o estado de alma. Olha, eu não sei assim, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, mas eu vou colocar. A questão do Espírito ali, quando trata do Espírito Santo, olha lá, Espírito de Deus, está com E maiúsculo. Sim. A Bíblia depois vai tratar com E minúsculo, falando do Espírito do homem, essa diferença. Sim, perfeito. Então, assim, só estou falando, talvez alguém não tenha essa concepção. Pastor, Fala. eu vejo o seguinte, que o problema que eu analiso de controvérsia não é a questão da manifestação de Cristo, do Logos lá, do Verbo, como homem. Eu vejo a controvérsia maior, e aí nós temos as doutrinas aí que se apresentou agora, na ressurreição. Que na ressurreição, a maioria ou muitos defende a tese de que não ressuscitou corpóreo, mas espírito. Então eu vejo que o problema maior é essa ressurreição, porque É verdade. a confissão de que Cristo veio, nós encontramos
Sim, a história secular mesmo diz. Isso é um fato que a gente não discute. Agora, a ressurreição corpórea dele é a base da nossa fé. Sim. 1 Coríntios 15. Só que, então, mas veja, você falou bem. Ele é o exemplo vamos voltar ao Adão? Ao Adão que caiu e trouxe a desgraça? Por isso que nós estamos vivendo num planeta provisório, gente. Nós estamos vivendo um planeta provisório, porque ao mesmo tempo que a gente chora, a gente ri. No mesmo tempo que a gente se alegra, a gente se entristece. No mesmo tempo que a gente tem vitória, a gente tem derrota. No mesmo tempo que a gente tem tempo de bonança, a gente tem tempo de escassez. Porque Deus não projetou isso para nós. Por isso que depois que o homem pecou, o planeta se transformou num planeta provisório. Ou seja, tudo que passa aqui por enquanto é provisório. Vai chegar um dia que o planeta vai ser completamente restabelecido. E a própria natureza está querendo que as pessoas se convertam. Né? Porque a gente leu isso em Romanos. A própria natureza quer a conversão dos homens, porque é através da conversão dos homens que ela vai ser convertida também. Porque quando Deus criou todo o universo, e Ele colocou o universo em cima do homem. Quando o homem caiu, tudo o universo caiu. Aí você vai ver lá na segunda lei da termodinâmica de Isaac Newton, do século XVIII, que na segunda lei da termodinâmica diz que a segunda lei da entropia, a lei da entropia, ele significa que alguma coisa organizada ficou desorganizada. Então, as estrelas que brilham, a Jane, nós estávamos comentando isso ontem, as estrelas que brilham são estrelas que morreram e que só agora chegou o brilho da sua explosão. Ou seja, Isaac Newton disse que o universo está morrendo, o universo está se desorganizando. Então, lógico, isso é o que dizem os cientistas através de Isaac Newton da segunda lei da termodinâmica. Que era crente. Né? E ele era cristão. Mas então significa o seguinte, vamos colocar a teologia nisso para ficar legal? Se tudo estava organizado e se desorganizou, alguém organizou. O Criador. Quem que desorganizou? O homem. Ou seja, o universo está morrendo por causa de Adão. As estrelas brilham por causa de Adão. Dentro dessa perspectiva de Isaac Newton. Ou seja, não era para não ter morte. Então, quer dizer, a morte, Neuza, entrou até nas estrelas, que não era para ter. Era para elas estarem ornando o céu. Mas ela tinha a luz de Deus. E como Adão tinha a luz de Deus, tudo tinha a luz de Deus. Assim que Adão e Eva pecaram, todo o universo entrou em caos. E aí ele passa a morrer como o homem passou a morrer. Então quer dizer que Romanos vai dizer que a próprio universo que está morrendo torce para que o homem se converta, porque só na conversão do homem que ela vai ser restaurada. Que interessante, né? Como que a ciência e a Bíblia não se separam. Agora, eu gosto de falar isso para aqueles, são parênteses, eu gosto de falar para aqueles que acreditam no Big Bang. Porque os teóricos do Big Bang dizem que tudo tudo é caótico porque veio através de uma explosão. E agora que as coisas estão se organizando. Mas peraí, ele está contradizendo o que Newton disse. Muito bem. Não só o que ele disse, né? Mas a própria, podemos dizer, a ciência contemporânea está provando que o mundo está morrendo. Exatamente. Então, entre eles tem contradição entre eles mesmo. Não é? Até porque existem cientistas do Big Bang, criacionistas e ateus. No Big Bang, tudo veio, se organizou por causa da explosão, enquanto o Isaac Newton, pelo contrário, não, já estava organizado, agora que está acabando o negócio. Continuando. Gente, 5 minutos para a gente tomar água, já são 10h20. O negócio é tenso. O quê? É tenso? Você não tinha pensado nisso que eu falei, né? É para você ver como que essa conta está na nossa conversão. Quando uma pessoa converte, a natureza se alegra. Por isso que os céus ficam em festa.
Professor, quando ali em Romanos 8 ali pergunta sobre que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Exatamente. O que tu entende que é essa revelação dos filhos de Deus? Eu acredito que essa revelação dos filhos de Deus é quando haverá uma restauração, novo céu e nova terra. Essa é a revelação. Ok? Então, quando Cristo voltar e restaurar, o que é a revelação? É a revelação da vida do Filho de Deus. Nessa revelação escatológica, o mundo, o planeta vai se glorificar. Você crê no reino milenial? Não é um assunto agora. Agora, se você quiser estudar escatologia, a gente pode tratar. Não. A resposta é sim. Sim ou não? Não vou nem entrar nessa questão, não. Fala pra ele, eu não creio. Fugiu da raia. Eu acabei de ouvir a sibilo da serpente. Querendo desviar a aula. É o sibilo da serpente aí. Olha. Sobre isso Brincadeira. conversaremos depois. Falar nisso. Sobre isso conversaremos depois. Exatamente. O Paulo, quando vai pregar sobre a ressurreição lá no Areópago, os caras rejeitam ele porque eles não acreditaram, não queriam acreditar. Daqui um dia tem a guerra do Gog e Magog. Misericórdia, fica arrepiado. Continuando aqui para terminar, o último slide. De fato, a gente não vai chegar no 33, não. Mas tá bom. Tá indo bem para vocês? Beleza. Eu tô caladinho. Você tá calado hoje. Você está esperando a heresia, né? Daqui a pouco a gente fala. Tá com febre. Ok, vamos ver. Qual é o teu nome, querida? Cristiane, nome da irmã dela. Cristiane, lê para nós esse slide, por gentileza, Cristiane. Desde o início, É aqui a Bíblia. a Bíblia indica claramente que Jesus possuía os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo material e uma alma racional. Isso. Pode ler o texto? Mateus 26, 28 diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é meu corpo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então veja, a Bíblia. Interessante, né? Ele falou assim, derramado em favor de muitos e não todos. Né? Não, ele fala muitos como uma força de expressão literária. Só que aqui a gente já usa para motivo. Viu, calvinista? Ô, calvinista, essa palavra aí, em favor de muito, era uma expressão literária antiga. Tá? Eu vou escandalizar mais ainda vocês. Eu vou escandalizar mais ainda. Quando você lê em Deuteronômio sobre a questão do sábado, ele diz que o sábado era por muitos dias, mas não para sempre. Ô pastor, a figura desse Jesus humano é dicotomista, né? De quê? Dicotomista? Eles estão te provocando hoje. Acho que Porque eles já está na hora de dar break. Não, já está na hora de dar break. Só para terminar aqui, ó. Daqui a pouco o sapo do Zé Carlos começa de novo. Olha, preste atenção nos detalhes. Elementos essenciais da natureza humana. Jesus mesmo disse: isto é o meu corpo. Veja, ele tem noção de que ele tem um Corpo. Se ele teve um corpo, ele foi gerado Foi humano. na humanidade. Então ele tem um corpo. Continuando ali. Neuza, lê aqui para nós ali. Dá para ler? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e dito isso expirou. Expirou. Um homem que morreu. Continuando. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Pai, me verificai, porque Um espírito. um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Então veja, ele está dizendo para todos nós que ele era homem, plenamente humano. Ok? E aí já é na parte. Quem morreu na cruz aí? Hã? Quem morreu na cruz? Depois a gente vai chegar lá. Então veja. Se baiano fica só provocando, né? Baiano
sabe, ele é desse jeito mesmo. Então, em Hebreus 2,14 vai dizer, visto, pois. E os filhos têm participação comum em carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aqueles que têm o poder da morte, a saber o diabo. Esse texto de Hebreus 2,14 que Apolo escreveu é fantástico. Porque ele diz claramente que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Também ele. Então veja, a desgraça veio por um homem, a redenção tem que ser por um homem. Então o Cristo foi encarnado. Sim, vou terminar. Esse aqui é o último, porque daí eu quero depois falar sobre a concepção do ser humano. Né? Há também passagens que mostram que Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano. E quem foi que declarou isso? Lucas. Ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano. E antes que o Ozelei fale de novo, Ozelei, não fique dizendo que Jesus, quando era criança, fazia bonequinhos de barro, assoprava e eles saíam voando. Isso aí está escrito no Evangelho de Tomé, viu? Ele fazia isso, mas o Espírito dele que trouxe para nós a ressurreição. Sim, mas o texto não tem. Ó, esse homem. Nós é bonequinho que vai ressuscitar. Ó, esse homem aqui, ó, John Trapp, um teólogo inglês do século XVIII, John Trapp, ele disse: onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. Toma. Repete a frase aí. Espera aí um pouco, Onde Deus não tem voz? Onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. John Trapp. O quê? Provavelmente presbiteriano. Não, ele era anglicano. Anglicano. Ele era, na verdade, Deusa, Wesleyano. Continuando, então, Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano e aos sofrimentos e necessidades humanos. Lucas 2,40 e 52, que a gente fez referência, Hebreus 2,10 e 18, 5,8. Há demonstrações minuciosas de que ele passou pelas experiências normais da vida humana. Aí tem os textos que você pode acompanhar depois. Eu vou te dar o slide e você... Estou mais convicto ainda das minhas teorias. Né? Tá bom? Depois dessa aula, está maravilhosa,